Muito bem. Um dos vídeos que as pessoas mais pedem para mim é um vídeo que ensine a regular a folga da caixa de direção. A regulagem em si da folga é muito simples. Só que às vezes a folga que você sente no volante, ela está vinculada a uma série de peças que possam se desgastar aqui no sistema de suspensão e no sistema de direção. Então, antes de eu demonstrar como que você vai fazer a regulagem da folga, eu vou tentar explicar de uma forma bem básica o funcionamento do sistema de direção, de suspensão, para que você consiga diagnosticar de forma correta o que exatamente está com folga e como que você deve ajustar. Porque os componentes eles se desgastam em conjunto. Então, quando você sente uma folga no volante, não é só a caixa que está gasta e o resto está em perfeito estado. Então, a gente vai tentar aqui dar uma geral em todos os componentes para que você consiga, antes de partir para o ajuste, fazer uma inspeção, o que de repente vai ser necessário ajustar ou trocar. Às vezes você pensa que vai ter que trocar alguma coisa, é só um ajuste e vice-versa. E uma direção firme, que não puxa para um lado ou para o outro, assim como um conjunto de freios confiável, que você possa frear e ele também não vai puxar para um lado ou para o outro, é o que vai te dar mais a sensação de um carro em perfeito estado, vai diferenciar ele de um carro velho. Então, independente do ano do Fusca ou de qualquer outro carro, dá para você manter o sistema de direção e suspensão em perfeito estado e você vai ter a sensação de estar andando quase que num Fusca novo. Então vamos lá. A direção todo mundo sabe, imagina pelo menos que vai descer uma barra até aqui e ela vai acionar uma caixa de direção. Vamos mostrar ela ali na frente. A caixa de direção, quando for para fazer o ajuste, vai ser nesse parafuso e nessa porca. Então é uma coisa bastante simples de ser feita. Aqui embaixo, vamos dar uma baixadinha agora. Isso, fica aí. Aqui embaixo, a peça importante que tem que aparecer é essa marquinha branca que eu fiz. Isso daqui é uma referência que tem na caixa bem fraca, por isso que eu pintei dessa cor. É uma referência bem fraquinha. E aqui é o braço da direção. Então esse braço, ele é praticamente uma alavanca que ele vai até ali embaixo do tanque. Essa marquinha a gente vai falar depois na hora de fazer o alinhamento da caixa. Tá bom? Então agora vem pra cá. Eu vou virar o volante lá dentro, você pode ficar aí mostrando. Pode vir aqui perto. Então aquele braço que eu mostrei, a extremidade dele está aqui. Pode chegar mais pertinho aqui por baixo. A extremidade dele está aqui. Ele tem 2 furos. De cada um deles vai sair uma barra de direção. A barra de direção seria o quê? Seria essa pecinha aqui. Então ela vai ter um terminal aqui, uma barra ajustável e outro terminal aqui. Do lado de lá, apesar da barra ser maior, é a mesma coisa. Então eu vou só mostrar de um lado e explicar como que funciona de um lado. Essa barra ela é ajustável no comprimento. Ela pode tanto ficar maior como menor. Como que você consegue fazer isso? Soltando essa porca e contra-porca desse lado. Então aqui você vai ter uma rosca normal e ali, por exemplo, uma contrária. Então quando você soltar aqui e soltar ali, se você com uma ferramenta girar essa barra, você, dependendo do sentido que você girar, você vai estar fazendo esse braço ficar maior ou menor. Você não precisa soltar o terminal daqui nem dali. Então isso vai ser importante para depois você ter noções sobre o alinhamento. Além da caixa, a caixa depois a gente vai ver o tipo de ajuste que a gente pode fazer. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar o tambor de freio e forçar ele. E você pode sentir ou não algumas pancadas. O que eventualmente pode se desgastar? Esse terminal, o outro interno do outro lado, o outro externo do lado direito. Então aí é uma questão de você... Eu costumo segurar dessa forma aqui e costumo forçar. Você vai sentir uma pancadinha, ainda que mínima, no terminal. Então se você está com a direção meia barulhenta ou puxando às vezes para um lado, a primeira coisa que você vai examinar é se os 4 terminais eles estão em perfeito estado. Como? Justamente chacoalhando assim.
Desse carro aqui, eles estão em perfeito estado porque eu só estou fazendo a demonstração. Mas esse é um dos pontos principais que você pode ter com folga e que vão te causar algum problema. Outro ponto que pode te causar um desconforto na direção seria uma folga nos rolamentos do tambor de freio. Eu vou fazer um vídeo só detalhando o ajuste, a limpeza e eventualmente a troca do rolamento. Mas o importante é você saber que aqui não pode ter folga nenhuma e depois eu vou mostrar como que você pode determinar isso. Aqui, se você olhar, a gente tem um amortecedor. O amortecedor é uma peça que praticamente não tem muito segredo. Se tiver que ser trocado, você vai substituir, não tem um reparo para ser feito nele. Então, quando chegar o momento de ser trocado, tira um e coloca o outro. Troca de lado, vem pra cá. Deixa eu virar o... Então, aqui a gente tem uma outra parte do carro, da suspensão. Aqui, todo mundo já viu uma suspensão dessa fora do carro. Aqui você vai ter duas barras de torção, que seria como se fosse um monte de lâmina de aço empilhadas. Elas formam um quadrado e elas ficam presas no centro, de forma que você torça esse conjunto, esse feixe de lâminas quadrado, através dessa peça aqui que tem um encaixe que recebe todas as lâminas e vai torcendo elas conforme funciona. Então aqui você tem o braço superior, o braço inferior. Aqui é parte da barra estabilizadora. É bastante simples e eficiente a suspensão. Aqui você vai ter um terminal que, se você tiver com folga, você não vai conseguir trocar ele em casa. E aqui também tem outro. E para você detectar uma folga nesse terminal, você tem que pegar uma alavanca, alguma coisa. Mas é um barulho relativamente mais alto do que se fosse alguma coisa da direção. Então, se você tiver um problema aqui, eu recomendo que você leve num lugar bom e peça para a pessoa trocar o terminal que tiver ruim. Não trocar a suspensão de uma forma completa, porque você vai acabar pegando uma suspensão que já passou por muitas reformas, provavelmente vai estar desalinhada. Então isso não é uma coisa legal de você fazer. O legal é você manter a sua própria suspensão em ordem. Então, em resumo, o que pode ocasionar folgas na tua direção? Folga nos rolamentos do tambor de freio ou disco. Folga nos 4 terminais da direção, um aqui, outro ali e mais 2 do outro lado. Folgas aqui a gente não vai conseguir resolver em casa. E por último, a folga na caixa de direção. A folga na caixa de direção é a última que a gente vai conseguir tirar. Depois que tiver tirado folga desse rolamento aqui e tiver garantido que não tem folga em nenhum dos terminais. Tá bom? Então agora nos próximos vídeos a gente vai entrar em mais detalhes de como que a gente vai conseguir resolver alguns problemas que possam aparecer aqui no sistema de direção.